Oi, gente! Semana começando, Pop Verso no ar. O programa de hoje tá cheio de notícia e notícia boa. Faustão, que fez um transplante de coração, recebeu alta do hospital aqui de São Paulo, inclusive gravou um vídeo agradecendo o carinho de todo mundo. A gente vai falar sobre isso e também sobre a Preta Gil. Também estava internada para fazer uma cirurgia para tirar um tumor no intestino e também postou um vídeo mostrando aí que ela saiu do hospital e a gente vai falar sobre tudo isso. E também tem esportes no programa de hoje. O presidente da Federação Espanhola vai renunciar depois da polêmica, aquela polêmica em que ele deu um beijo numa jogadora depois da vitória do time da Espanha. E também tem entrevista aqui no estúdio. Alan Souza Lima, que interpretou um dos irmãos Cravinhos no filme sobre a Suzane von Richthofen, agora está nessa série aqui, Cangaço Novo, uma série que está fazendo muito sucesso aqui no Brasil, fora do Brasil também, um personagem super desafiador. E ele vai contar tudo pra gente no Pop Verso que está começando agora. E a gente já começa com as notícias mais lidas do nosso site, o que foi destaque, o que despertou interesse em você aí que acompanha o Pop Verso e também o site da CNN. Começando então com a notícia boa da alta hospitalar do Faustão, né? Depois de 2 semanas que ele fez o transplante no coração, olha aí, minha eterna gratidão a todos vocês, ele disse depois da alta. A gente tem inclusive o vídeo do agradecimento do Faustão, vamos ver. Alô galera, já saí do hospital, estou em casa, agora iniciando uma nova fase. Mas antes, de novo, agradecimento eterno a cada um de vocês que rezaram, fizeram mensagens de solidariedade, de apoio. Tudo isso me ajudou muito nessa luta pela vida. Agradecer à família do doador, que eu não tenho palavras, mas vou rezar por eles o resto da minha vida. Lembrando que, como o próprio Faustão disse, agora ele segue para uma próxima fase do tratamento com fisioterapia. Ele que foi internado no começo de agosto com insuficiência cardíaca, ficou 20 dias ali na fila única de transplantes, né? O Faustão está com 73 anos. Ele também falou sobre o coração do doador. Esse coração veio de Santos, no litoral de São Paulo, de helicóptero. Ele estava ali, o Faustão, né, na 2ª posição na lista de transplantes. Ele recebeu o órgão depois da equipe do paciente que estava em primeiro lugar recusar esse órgão. Uma discussão que, enfim, ganhou muito destaque nos últimos dias por causa da situação do Faustão. No Brasil, é importante dizer, todos os transplantes de órgãos respeitam o Sistema Nacional de Transplantes, sejam pelo SUS, por plano de saúde ou pago pelo paciente. A gente está falando de mais de 40 mil pessoas esperando por transplante aqui no país hoje. Vamos falar agora sobre a Preta Gil, que também recebeu alta do hospital. A Preta fez uma cirurgia para tirar um tumor no intestino. A gente está também com a reportagem aí na tela e ela compartilhou um vídeo no Instagram celebrando essa boa notícia. Disse que foram dias desafiadores, agradeceu o apoio que ela recebeu. Ela passou 28 dias internada no hospital aqui em São Paulo para tirar esse tumor no intestino. A cirurgia foi no dia 13 de agosto e aí ela vem falando bastante sobre isso nas redes sociais. Ela que teve o diagnóstico em janeiro, né, de câncer de intestino, chegou a sofrer uma septicemia, que é uma complicação potencialmente fatal, né, de uma infecção em março. Ela que teve uma infecção por causa do catéter da quimioterapia e agora celebrando então a alta dela do hospital, uma imagem que a gente estava muito ansiosa para ver Preta Gil aí saindo do hospital depois da cirurgia. Vamos falar de cinema agora, porque o Festival de Veneza lá na Itália, que é um dos festivais mais importantes, né, do mundo do cinema, ele rolou agora nesse final de semana e a gente tem alguns destaques para mostrar para vocês. Olha aí, na tela, filme com Emma Stone e Mark Ruffalo ganha o Leão de Ouro em Festival de Veneza. Lembrando que a gente está falando de um festival de cinema que está acontecendo ao mesmo tempo da greve de atores e roteiristas lá em Hollywood. Então, muitos atores, muitos artistas não podem furar a greve para promover filme e participar do festival. O filme Pobres Criaturas, que é esse que a gente está vendo aí na tela, ganhou o Leão de Ouro, que é o prêmio mais importante de Veneza. Quem recebeu o prêmio nas mãos foi o diretor do filme. É uma produção britânica que tem no elenco a Emma Stone, o Mark Ruffalo e o William Dafoe. O filme tem uma história um pouco esquisita, na verdade, porque depois de cometer um suicídio, uma mulher é reanimada por um médico louco e o que ele faz? Ele substitui o cérebro dela pelo de um bebê ainda não nascido. O Festival de Veneza, é importante dizer, marca o começo da temporada de premiações e já aponta aí favoritos para o Oscar e claro que a gente vai ficar de olho em tudo isso aqui no Pop Verso. Vamos falar de esporte agora? Jairo Nascimento com a gente para trazer as notícias do esporte e também atualizar aquela polêmica do presidente da Federação Espanhola que
que deu um beijo na boca de uma jogadora da seleção espanhola e agora parece que vai renunciar. Jairo, conta aí pra gente. E aí, pessoal, olha, o noticiário esportivo bombou nesse final de semana. O Luís Rubiales, que era presidente da Federação Espanhola de Futebol, renunciou ao cargo depois de muita pressão, por conta daquele beijo forçado que ele deu na Jenner Hermoso, jogadora da Seleção Espanhola de Futebol Feminino. Ele disse numa carta que é evidente que não tem mais condições de ficar no cargo e espera que a verdade seja estabelecida. Paralelamente a isso, ele também deixou a vice-presidência da UEFA e vai responder uma série de processos. O interno da FIFA, que o havia afastado do cargo. Tem também uma denúncia do Ministério Público Espanhol por agressão sexual e uma denúncia formal da Jenner Hermoso, da jogadora, contra Rubiales. É importante lembrar, agressão sexual não pode ter espaço no esporte. Infelizmente, na última sexta-feira, um terremoto de magnitude 6,8 atingiu o Marrocos e matou mais de 2.100 pessoas. Diante desse cenário tão triste, o esporte está fazendo a sua parte, ajudando. A seleção marroquina está estimulando a população a doar sangue para os mais de 1.400 feridos. Eles iam participar de um jogo da Copa Africana de Nações contra a Libéria. O jogo foi cancelado e o Hakimi, por exemplo, que é um dos jogadores principais dessa seleção, postou uma foto nas redes sociais estimulando a doação de sangue para os feridos. O país está numa situação muito complicada, vai precisar de uma reconstrução intensa e isso atingiu os esportes de maneira geral. O jogo do Marrocos foi cancelado e até do Brasil, que jogaria com a sua seleção pré-olímpica, também teve a sua partida cancelada por conta desse terremoto. E nesse final de semana, o Corinthians foi o campeão brasileiro do Campeonato Feminino contra a Ferroviária. 2-1 o jogo. Detalhe, o Corinthians bateu um recorde de maior público em futebol feminino sul-americano. 42.566 pessoas na Neoquímica Arena e arrecadou mais de R$920 mil. Parabéns ao Corinthians e à torcida que deixou o estádio assim, ó. Vamos mudar de esporte. Nesse final de semana acabou o US Open com Novak Djokovic campeão. Ganhou a partida por 3-0 contra Daniil Medvedev e conquistou o seu 4º aberto dos Estados Unidos da sua carreira. Gente, se nós somarmos os abertos da Austrália, de Wimbledon na Inglaterra, Roland Garros na França e também dos Estados Unidos, o sérvio de 36 anos já tem 24 grandes slams. Ninguém para esse cara, tá com tudo, hein? Bem, eu fico por aqui e jamais abateria uma bolinha com ele, porque seria uma humilhação daquelas. Tchau! Obrigada, Jairo. Jairo sempre atualizando tudo sobre esporte pra gente aqui no Pop Verso. Vamos falar de música agora, porque terminou nesse fim de semana o The Town, né? O festival dos mesmos criadores do Rock in Rio, mas aqui em São Paulo. Foi a primeira edição do festival e a gente teve um final de semana de muitos artistas incríveis no palco, começando com Isa. Ela que fez um showzão, também cantou ali músicas da Beyoncé e ela que tá numa nova fase, né, como artista. A Isa levantou a galera, além dela, Pablo Vittar também estava lá animando todo mundo, atendendo inclusive a pressão, né, se é que a gente pode dizer assim, dos fãs. Ela contou com uma banda completa pro show, mas bateu no peito e falou assim: com banda ou sem banda, eu sou o show. Pablo, incrível. O João também se apresentou no domingo e mostrou porque ele é um dos queridinhos, né, do pop brasileiro, dessa nova geração. Ele cantou músicas ali do novo álbum dele, também sucessos antigos. E também teve Foo Fighters no sábado à noite, muita gente ali acompanhando o Dave Grohl, show de carisma, fez um showzão. Lembrando que o Foo Fighters, né, sofreu uma perda muito grande recentemente. O baterista morreu poucos dias antes de um show que eles fariam aqui no Brasil. Então, muita gente estava na dúvida, né? Será que eles vão voltar a se apresentar ou não? E agora eles voltaram para o Brasil com um novo baterista. O Dave Grohl apresentou o baterista, pediu aplausos para ele. Foi muito emocionante mesmo acompanhar esse show cheio de energia do Foo Fighters. Estava lotado, eu estava lá e foi realmente incrível. E também teve Bruno Mars pela segunda vez no The Town. Ele se apresentou no domingo retrasado e também ontem, né, domingo passado. Ele que também, cheio de carisma, encantou todo mundo. Lembrando que no primeiro show, ele foi lá e ele agradou os brasileiros porque ele pediu ali evidências, né, pro público cantar junto. Dessa vez ele fez a mesma coisa, só que
Quem estava na plateia nesse show? O próprio Chororó, que estava cantando junto com a plateia Evidências. Eu acho muito legal. A Sandy, inclusive, foi lá e postou um story do pai dela ali com a mãe, com o Júnior, cantando Evidências, uma homenagem, segundo ela, merecida demais. Hino, concordo. Realmente é um hino essa música. E ó, a gente tá falando de The Town, né? O festival dos mesmos criadores de Rock in Rio, nem acabou direito e já tem datas pro Rock in Rio do ano que vem, ó lá. A gente vai ter, então, Rock in Rio nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22 de setembro, shows durando 7 dias. Então, ano que vem, 2024, já com as datas do Rock in Rio, 40 anos de Rock in Rio no Brasil e primeira vez do The Town aqui em São Paulo. Bom, gente, vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente tem entrevista aqui no estúdio com Alan Souza Lima, que é um ator que interpretou um dos irmãos Cravinhos no filme sobre a Susana von Richthofen e agora ele está numa série nova do Prime Video que está fazendo muito sucesso. Não sai daí que a gente volta já já. Pop Verso tá de volta e de volta com entrevista aqui no estúdio, mas eu não vou dar spoiler de quem é. Primeiro vamos rodar a vinheta do nosso Em Alta CNN. Alan Souza Lima com a gente aqui, ator, diretor, fotógrafo e agora tá numa série incrível do Prime Video. Uma série que tá fazendo sucesso fora do Brasil. É um negócio absurdo. Alan, obrigada pela participação, pelo tempinho para conversar com a gente. Muito legal ter você aqui. Eu que agradeço o convite aí da gente estar batendo esse papo. Vamos falar sobre Cangaço Novo, então? Vamos falar. A gente tá com imagens da série aqui, né? Você faz o Baldo. Eu quero muito saber sobre o Baldo, porque eu sei que você fez uma preparação muito intensa para viver esse personagem. Mas antes, para quem ainda não viu, para quem ainda não ouviu falar sobre Cangaço Novo, qual que é a história de Cangaço Novo? Então, a história, basicamente, é a história do Baldo, que é um cara que mora em São Paulo e ele foi abandonado, quer dizer, na verdade ele fugiu na infância pela história do pai, que teve uma chacina e tal, e por ele ser homem, as tias mandaram ele embora e ele foi adotado. E depois de um tempo, pela situação que o pai está vivendo adotivo, ele descobre que tem uma herança e ele vai em busca dessa herança. E aí ele descobre que tem uma família, tem 2 irmãs, e essas irmãs fazem parte de um movimento do cangaço, que é a coisa do assalto a banco. E aí começa a saga de todo esse personagem aí, né? Que é a trajetória inteira ali que a gente vai acompanhar até o final da primeira temporada. Como eu disse, é uma série que vem fazendo muito sucesso, uma série exclusivamente, assim, tudo Brasil, nacional mesmo, uma série que tem um aspecto regional muito importante. E aí, você fez um texto no seu Instagram que eu separei um trecho aqui, que eu fiquei, assim, realmente muito impactada com esse texto, falando sobre o Baldo. Você disse: dei meu sangue e suor nessa história, chorei tantas vezes, me dilacerei por meses, emocional abalado, corpo em estado de sobrevivência. Aí, um pouco mais pra frente, você diz: fui até o inferno e lá redescobri que toda a grandiosidade de um trabalho nasce do caos. Claro que a gente vê a sua entrega no personagem, mas o bastidor só você sabe, né? Então, o que foram esse caos, sangue, suor, sobrevivência que você viveu nessa preparação de personagem? Eu acho que toda preparação, eu acho que a partir do momento de criação de algo, eu não falo nem de um personagem, qualquer criação de um artista, eu sempre tenho uma frase do Van Gogh que eu acho incrível, né? Que as grandes obras nascem do caos, assim. E a grandiosidade vem do caos. E eu acho que quando a gente, por exemplo, especificamente do Baldo, eu acredito que a gente dá naquele momento que a gente tem como ser humano. Eu acho que essa simbiose entre o criador e a criatura, né? Entre a arte e a vida real. Eu acho que é esse encontro que traz a potência. E nada mais da potência do caos de trazer a nossa sombra, né? Então, acho que o conflito maior dentro dessa história foi dessa dor de ir para até o inferno, que eu falo, é a sombra humana ali. Então, acho que está muito refletido dentro desse trabalho, assim. Essa foi a minha maior crise, né? Esse silêncio desse personagem foi, eu acho, que mais me destruiu. Ele tem uma evolução muito desafiadora, né? Porque ele começa e aí ele vai se transformando num líder, ele vai se transformando numa pessoa totalmente diferente, né? É verdade que você se isolou no sertão por um tempão para viver ele? Praticamente eu e a Alice ficamos, assim, 8 meses seguidos, sem voltar. Minto, voltamos só no Réveillon para dizer que só passou o Réveillon e a gente volta, ficou 4 dias e voltamos de novo. A gente ficou lá durante todo esse período.
O que você tinha comentado, que eu acho interessante, é que para mim foi muito desafiador essa relação desse personagem, porque a Fátima, né, preparação da Fátima Toledo, que é uma expoente, ame ou odeie, mas ela é uma pessoa incrível. E ela me falou que a minha maior crise foi entender que o que eu sou uma pessoa muito expansiva, sou muito intensa. Ela falou assim, cara, não, o Alan não é isso. É exatamente o oposto. Então, para mim, o maior desafio que teve foi entender exatamente esse lugar, que silêncio é esse. Porque eu nunca fui nada silencioso, né? Eu já chegava causando no ensaio e ela foi me degolando até o final. E aí os conflitos vão aparecendo. E aí você vai se integrando, você vai abrindo portas e eu acho que a gente vai emburacando e vai se encontrando. E é uma série que tem cenas de ação muito fortes. Como foi gravar essas cenas? Qual foi o desafio? Qual é o desafio? Porque às vezes a gente do lado de cá assistindo, a gente tá lá assistindo e fala assim, essa cena de ação aí, tranquilo, não imagina o trabalhão que existe, a entrega que vocês atores têm que enfim, viver naquele momento. Então, como foi esse momento mesmo de ação da série? Então, a gente teve um condicionamento físico muito grande, né? E emocional também, né? A gente fala das cenas de lutas, por exemplo, feito pelo Daniel Hu, que é um cara do cinema, que faz trabalho de coreografia de luta. Então essa cena, por exemplo, que está passando agora, que é do Baldo, a transformação do Baldo, que é a virada dele, né? A virada do personagem, foi um dia que, cara, o diretor, ontem por acaso me encontrei com o Fabinho, que dirigiu esse episódio, falou, no primeiro dia de gravação, ele falou, é melhor você se conter, porque o dia vai ser longo, a gente está numa saca de lã, que era um lugar muito calor, então assim, você tinha que quase trabalhar o teu corpo ali para você dar a energia certa ali. Nesse caso, esse dia específico, eu falei, cara, eu vou ligar a chave e só vou parar no final de set. Então, acho que eu entrei num processo, literalmente, de possessão, né? Eu acredito nessa palavra, dentro da criação. Então, tem um cuidado e um condicionamento ali muito grande. E como vem sendo a recepção do público? Te surpreendeu? Ou você esperava? Porque é uma série que dá pra ver que vocês se entregaram muito, o elenco se entrega muito, as mulheres estão impressionantes nessa série. Eu imagino que vocês estavam muito ansiosos pra colocar logo pra todo mundo assistir. E assim, tá fazendo muito sucesso fora do Brasil. Como vem sendo isso pra você? Olha, todo mundo, óbvio, que estava, de um certo modo, na expectativa do que seria isso, né? Isso desde o início, a Amazon teve a tentativa de falar, essa série a gente vai tentar transformar num case de sucesso. É o que a gente sempre ouvi, o que eu sempre ouvi, né? Falta uma La Casa de Papel brasileira, falta um Peaky Blinders brasileiro. Mas a gente não tem controle nenhum disso, a gente só aposta nisso. Mas eu sempre digo que o público são os grandes Césares romanos que decidem o que fica e o que morre. Então, para nós, teve essa explosão que a gente não esperava, essa potência toda do que se tornou um Cangaço. Você é pernambucano e uma das principais críticas ao longo dos anos sobre histórias no Nordeste é em relação ao fato dessas histórias por muito tempo terem sido estereotipadas. Cangaço Novo chega de um jeito muito original, muito autêntico. Qual é a importância de Cangaço Novo nessa discussão? Como foi para você hoje, ator, diretor, fotógrafo, crescer vendo outras séries que sim, de fato, estereotiparam bastante o Nordeste? Cara, então, isso é um debate. Eu tô num grupo de WhatsApp dos atores, artistas nordestinos, que a gente fala muito sobre isso, né? Eu acho muito delicado, mas ao mesmo tempo, eu acho que a gente está entendendo um movimento. Eu estou fazendo Amor Perfeito, por exemplo, uma novela das 6, que se passa em São Jacinto, numa cidade fictícia de Belo Horizonte, de Minas Gerais. Tudo bem, sou pernambucano, mas grande parte do elenco é uma galera nova, que estreou pela primeira vez na televisão, uma galera de lá, de Minas Gerais. Então eu acho que a gente também está nesse movimento de transformação, que eu sou um cara que desde o início nas minhas redes sociais levantei muito sobre essa questão da educação e da cultura. Sempre fui muito rígido, por exemplo, de não atores entrar para fazer novela, que está no mesmo lugar. E eu não julgo quem é o ator que está indo, eu julgo as grandes empresas, os grandes streamings, as grandes produtoras que apostam nisso, que a gente olha e fala assim, a gente está desvalorizando o nosso trabalho. Que também está no mesmo lugar da questão da classificação, de falar assim, cara, se eu sou pernambucano ou um personagem nordestino, vamos fazer um personagem nordestino. Mas também existe a arte como um todo
que a gente trabalha para dar vida também a outros lugares que também são desconhecidos. Então a gente acaba vivendo uma dicotomia. O que é corda bamba de um lado, o que é certo, o que é errado. E Cangaço Novo fazendo muito sucesso, você disse que você está na novela também, você foi um dos irmãos Cravinhos no filme sobre a Suzane von Richthofen, são personagens muito diferentes. Mas falando agora sobre o Christian, que foi um personagem que também te colocou bastante em destaque. Qual é o desafio de fazer um personagem que de fato existiu? Pela primeira vez eu tive que abdicar inicialmente uma preparação emocional e eu tive que entender o lado matemático da coisa, né? Então, o início do processo era entender o autos do processo, entender a figura do que é essa história, porque independente que ele pagou pelo preço, mas assim, eu não posso julgar um personagem, eu não posso já chegar acusando ele. Eu tenho que entender a alma dele, o porquê disso. E nós artistas, a gente dá vida de acordo com o que a gente vai entendendo tecnicamente e o que a gente vai acreditando emocionalmente. Então, o primeiro foi um estudo matemático, entendendo os autos do processo. E eu fui pela voz dele. Eu me lembro que eu estava ouvindo o julgamento e eu parei, assim, tá, primeiro dia de media training, a gente estava vendo as coisas e tal. Eu falei, cara, volta isso aí. Aí eu ouvi a voz dele e não condizia com o corpo dele. E ele tem uma voz muito fina, era muito infantil. Eu falei, cara, tem alguma coisa bate ali. E aí eu fui a partir dessa criação da voz dele, da infantilidade dele. Aí você vê que é um cara que já era mais velho, namorava uma menina que tinha 14 anos. Então, sabe, você vai pegando na psicologia humana ali, do personagem real. E foi a partir dali que eu comecei a criar. E claro, né, paralelo a gente vai dando a licença poética. Ninguém sabe como é que foi a família dele. Eu não sei como é que foi a relação da família. Mas pelo que eu entendi ali, eu fui transitando e transformando e criando esse personagem. Muitos desafios e é muito legal a versatilidade, né? De interpretar tantos personagens diferentes. O Frei na novela mais doce, mais meigo. O Baldo totalmente diferente, mais forte. Existencial. Líder, exatamente. Então, parabéns pelo trabalho. Muito legal ter você aqui. Eu agradeço. Obrigado. Bom, gente, Alan Souza Lima com a gente. Assistam, então, Cangaço Novo, uma série que está fazendo muito sucesso. Mas também assistam ao Popverso, que amanhã tá de volta com muito mais a partir das 11 da noite. Eu espero vocês. Um beijo!